Efésios capítulo 5, verso 18. Perdão, Efésios capítulo 6, verso 11. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, a partir do 10. Amém? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, todo principado, toda potestade esteja sujeito ao poder de Jesus que habita em mim agora. Nós amarramos as suas forças e damos uma ordem: volta para os abismos a partir de agora, no nome de Jesus. Amém? Amém. Não quero falar de armadura como você pensou. Quem imaginou que eu ia falar sobre a armadura de Deus? Mas eu quero falar, na verdade, hoje sobre o Espírito Santo. Mas antes de falar do Espírito Santo, eu queria enfatizar nesse versículo onde a Bíblia diz: vistam-se com toda a armadura para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Diga ciladas. Do diabo. Ciladas, a mesma coisa de armadilhas. No Velho Testamento a gente vai ver alguém dizendo assim: o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Ou seja, são atributos de Satanás, ou melhor, ferramentas de Satanás para nos aprisionar, para tentar impedir as promessas de Deus na tua vida. E quando eu digo as promessas de Deus na sua vida, eu não estou dizendo que daqui a 10 anos Deus está preparando uma promessa para te entregar e Satanás quer impedir. Eu estou dizendo da promessa que Deus quer te entregar essa noite. E Satanás, ele usa as artimanhas para te impedir. Eu estava lembrando essa tarde que em 2009 eu recebi um convite para ir até uma igreja. Eu estava no mundão. Eu já contei esse testemunho que eu trabalhava com uma mulher numa fábrica. Ela tinha se convertido, era a doida do lugar. E ela saía marchando lá do lugar dela, deixava a esteira funcionando para botar o dedo na minha cara e dizer: olha, Jesus te ama e ele tem um propósito na tua vida. Me deu 2 DVDs aquela mulher. Um que era o testemunho do tio Chico, quem já viu? Só desgraça. Ainda bem que eu não assisti. Era uma luta do espírito contra a carne. E outro é outro que eu não vou nem falar, porque é treva também. Mas um dia eu senti vontade de ir para aquele culto. E ela disse assim: olha, vai ter festividade na minha igreja. Eu disse: eu vou. Eu só não sabia que era festividade de mulheres. Mas eu vou. E como gente do mundo não gosta de andar só, chamei algumas pessoas para irem comigo. A primeira pessoa que eu chamei, eu andava de pop 100. Ela disse: eu vou buscar em tua casa tal hora. Fui lá. Quando cheguei na casa da pessoa, a pessoa disse: não vou não. Deu um desandar lá. Isso nunca acontece quando você leva bem pro culto, né? Já comecei a me estressar. No tempo eu era um pouquinho estressado. Eu disse: mas eu vou. Eu estava decidido a ir pro culto naquela noite. A outra pessoa era minha mãe. Eu fui em casa, peguei minha mãe. Na pop 100 eu botava tudo que ela podia.
fazia era correr, quase 60 por hora. Quando eu vou chegando perto do SESI, a igreja era no Pirajá. Eu chegando perto do SESI, pneu da moto fura. Eu disse, rapaz, a moto é pequena, eu vou botar ela no... Eu disse, mas eu vou pro culto. Deixei minha mãe no culto, fui remendar o pneu da moto. Quando eu voltei pro culto, sabe o que aconteceu? O pastor estava dando a bênção apostólica. Uma guerra das trevas naquela noite, ciladas do diabo, para que as verdades do Evangelho não alcançassem a minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que Satanás souber que Deus tem algo para liberar sobre a tua vida, ele vai liberar ciladas para impedir que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. E nós não podemos cair no pensamento de pensar que tudo é Satanás. Amém? Nem tudo é Satanás. Tem coisas que dá errado porque dá errado mesmo. A gente faz coisas que atrapalham a nossa vida. Mas toda vez que envolver a obra de Deus, a missão de Deus, ou o propósito que Deus tem com você, Satanás vai se levantar para te atrapalhar. Satanás vai se levantar para te impedir. Igual ele me impediu naquela noite de receber a porção de Deus. E quem sabe essa semana, coisas das trevas, ciladas de Satanás, vieram contra a tua vida. Mas deixa eu te alegrar. Eu sei que você está alegre, eu estou vendo que seu rosto está alegre. Mas se está tendo cilada, se está tendo artimanha, se está tendo impedimento, se está tendo provação, acho que é para alguém que está na live, ninguém está na prova aqui. Se alegra, é porque Satanás ele sabe que Deus tem uma promessa, que Deus tem um plano e que Deus está querendo realizá-lo na tua vida. E Ele está querendo abalar os teus sentimentos, as tuas emoções, para que você não possa entender, nem compreender. Mas sabe o que, é que Satanás não sabia? Que anos depois eu ia me render ao Rei da Glória e hoje eu estou pregando para Ele. E Satanás que se esconda. Não pode falar, né? Se esconda. Porque onde a gente estiver, a gente vai desfazer as obras deles. Amém? Você crê nisso? Abra comigo, volta só um pouquinho, Efésios capítulo 4. Porque grande és tu. Vou dormir louvando esse louvor hoje. Eu não, né? O povo dos vizinhos é que não vão dormir de novo. Efésios 4, verso 30. É o 30? Amém? Diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem já ouviu esse versículo? Quem já foi ministrado por esse versículo alguma vez? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra agora em Efésios capítulo 5. Você passa só um capítulo e vai para o verso 18. É uma palavra rápida, mas é uma palavra que Deus ministrou no meu coração desde segunda. Por incrível que pareça, de segunda para cá eu não consegui ler outra coisa, ainda estou nesses versículos. 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Se você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que ela é uma carta completa. E está aí uma dica, ou melhor, uma tarefa. Você, esse final de semana, lê a carta de Efésios. Você possa estudar. Se não entender algo, bota dar um Google. Liga para alguém que sabe mais que você. Liga para Tiago. Tiago, me explica isso aí, Tiago. Mas seria bom você treinar. É no livro de Efésios que Paulo diz assim:
Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele começa o livro de Efésios dizendo assim: vocês são abençoados. Ele não diz assim: olha, Deus vai abençoar vocês. Quando Jesus volta, ele diz assim: Deus já abençoou vocês com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E eu fiquei pensando, Senhor, mas é na região celestial que está a bênção. Como é que eu faço para de lá trazer para cá? Só que aí você vai lendo mais para frente e ele vai dizer assim: e Jesus, que está acima de todo principado e potestade, ou seja, ele está acima de todo cão miúdo, ele nos levou para sentar junto com ele. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênção, é porque nós estamos do lado de Jesus e essa bênção recaiu sobre nós. Então, se nós estamos na terra e automaticamente estamos no céu, essa bênção já está sobre nós. Diga assim: eu já sou abençoado. É no livro de Efésios que ele diz assim: o nosso Deus, que é poderoso para fazer, diga infinitamente. É nessa carta que ele vai desvendar mistérios e segredos espetaculares. E você vê que ele fala com uma linguagem como se ele estivesse falando envolvendo amor. Poucas vezes aqui, até quando ele está exortando aqui, ele deixa como se fosse assim subentendido. Olha, por favor, se por acaso vocês forem fazer isso, não façam. Já em outras cartas não, a gente vê ele descendo o cajado. Mas aqui ele fala com tanto amor. Mas aí eu me peguei a esses dois versículos, que ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. E em outro versículo ele diz assim: se encham do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito Santo. Quem já ouviu esses dois versículos? Quem já foi ministrado por eles? Amém? Então a gente já pode ir para casa, né? Você já sabe. Eu vou falar só um pouquinho bem rápido, mas como entristecer o Espírito Santo? Ou melhor, o que não fazer para entristecer o Espírito Santo? E o que fazer para ser cheio do Espírito Santo? E como você já sabe, a gente vai só relembrar, para que a nossa mente possa ficar fresquinha. Você quer que eu comece pelo ser cheio do Espírito Santo? Ou pelo não entristecer o Espírito Santo? O que é que você quer? Depois de todos pedirem, vamos começar por não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu nem tenho tempo e nem quero voltar para explicar que é o Espírito Santo. Eu creio que todos entendem que o Espírito Santo é Deus. Só que a pessoa de Deus em nós teve a estação de Deus na terra, que nós vamos chamar de dispensação. Teve a estação de Jesus na terra, que nós vamos chamar de dispensação. E teve e tem agora a estação do Espírito Santo, que começa com a promessa de Jesus dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. Fiquem em Jerusalém até que todos sejam revestidos de poder. E o Espírito Santo vem. E a partir daquele momento, até a volta de Jesus, é a estação do Espírito Santo. Como assim a estação? É o ministério do Espírito Santo. O trabalho de Jesus hoje é interceder por mim e por você. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele liberou a autoridade sobre as nossas vidas. Ele entregou o seu nome. Essas duas coisas, o nome de Jesus e a autoridade, nos serve como igreja para destruir as obras das trevas. E além disso, ele liberou o seu Espírito Santo, que é esse que está conosco. E até que Jesus volte para pegar a igreja, o Espírito Santo vai estar conosco. Amém? Amém. No verso 25, você pediu, então eu vou falar.
O apóstolo Paulo ele vai nos trazer algumas das situações que podem entristecer o Espírito Santo. E eu quero trazer esses versículos e você vai comparando aí na sua vida. Amém? Não compara na do vizinho não, viu? Pelo amor de Deus. Compare na sua. Não, Carol. Deixa a vida do vizinho. Verso 25 diz assim: por isso, deixando, diga a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Existem 3 tipos de mentiras. Existe a mentira do mentiroso, que é aquela pessoa que gosta de mentir. Você já conheceu alguém assim? É o famoso pescador. Nunca conheceu ninguém assim? Que mente só por mentir? Já? A pessoa chega para Tatiana, eu vi Januário lá no mercado. Estava comprando peixe. Mentiu só por mentir. Mas mentiu. Não perde uma viagem. Mas tem aquela pessoa que a mentira vira-se uma doença. Alguém já conheceu alguém que é doente por mentira? Eu conheci. Há muito tempo atrás eu conheci uma pessoa que eu demorei a aprender a conviver. E nem sempre eram mentiras que afetassem a vida de ninguém. Às vezes eram mentiras a partir da própria pessoa mesmo. Mas você ficava sem saber quando a pessoa estava falando a verdade ou quando a pessoa estava mentindo. E o pior, a própria pessoa acreditava nas mentiras dela. Mas era uma doença, era uma síndrome, como é que chama? Um transtorno. Tem o transtorno, que é aquela pessoa que é doente. As faculdades mentais dela trabalham daquela forma. Mas tem aquela pessoa que é o desvio de caráter, que é aquele que mente para ter benefício próprio. Só que essa carta de Paulo não é para os mentirosos. Poxa, gente, eu não estou entendendo, né? Como é que não é para o mentiroso, é para os mentirosos? É porque ele está dizendo assim: se nós já somos cristãos, o cristão anda com mentira, sim ou não? O cristão pode andar mentindo? Não. Mentira é pecado? Né? Pecado, pecadinho, pecadão. Esse não. Então, nós já sabemos que a mentira não faz parte da nossa vida, sim? Só que o Espírito Santo de Deus, ele é tão sensível que ele se magoa com a mentira que não é mentira. Ou pelo menos para nós não é. E aqui Deus começa a ministrar a partir da minha vida, porque eu era expert em mentira que não é mentira. Como é isso? Vai para a oração amanhã, vai ser bênção, viu? Vamos estar lá. Eu sei que eu não vou. Sim ou não? Aí eu estou desagradando a pessoa. Eu não quero desagradar a pessoa. O que é que eu faço? Não, eu não confirmo. Eu só dou assim. Eu não digo, estou lá. Eu digo assim, vai ser bênção. Dou a entender. Você já viu o cristão fazendo isso? Por uma boa razão. Sim ou não? Às vezes até para evitar. Só que essas pequenas coisas, a Bíblia nos fala que ela vai entristecer o Espírito Santo. Às vezes uma mentira pode acabar com amizades, com ministérios, com trabalhos. Mas eu não estou falando dessas mentiras. Eu estou falando dessas omissões que às vezes a gente fala porque não quer magoar alguém, ou então porque queria sair da situação, e a gente acaba mentindo sem mentir. Por que mentindo sem mentir? Porque para nós está tudo bem. Não doeu a consciência. Tem esse negócio, né? Se a minha consciência não doer, é porque Deus não falou. E se a tua consciência não tiver 100% convertida a Jesus? E se o nosso caráter ainda não tiver 100% reformulado à medida de Cristo?
eu tenho fortes problemas com essa mentira que desagrada o Espírito Santo. E o pior é que eu deixei de mentir na minha mente. Eu já não minto mais, eu não engano mais. Mas aí essas pequenas coisas iam entrando como uma falsa mentira, porque não era mentira. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas eram coisas, e são coisas que entristecem o Espírito Santo. Diga assim: eu não minto, nem de brincadeira. Fiquem irados e não pequem. É um versículo bem contraditório. Porque se a Bíblia vai dizer que ira é pecado, como é que eu vou me irar e não vou pecar? Você lembra que Jesus, ele chega... Aonde é que ele chega lá? Chega num lugar e começa a virar as mesas. Irado. Jesus está virado ou não? Quem lembra o nome do chicote que Jesus usou? Azoque. Quase assim, né? Jesus, ele derrubou as mesas. O mesmo Jesus que sentava à mesa para ensinar sobre humildade e mansidão, teve lugar que ele virou a mesa. Ele pecou? Não. Sim ou não? Ele carregou pecados? Sim ou não? Diga sim. E o meu? Só que foi na cruz, né? Mas, só ver se você está acordado. Mas Jesus, ele teve ali um momento de... ira sem pecar. Você consegue compreender isso? É como se dissesse assim: tem um nível de raiva quando envolve as coisas de Deus que não nos faz pecar. Eu gosto de trazer uma versão também diferente sobre essa questão de irar e não pecar, que também cabe nesse contexto, eu acho. Que é assim: eu vou me irar contra o pecado. Eu vou ficar irado, mas eu não vou pecar. Como assim? Eu estou morrendo de vontade de tomar essa taça de vinho. Uma delícia. Eu vou ficar irado, não vou tomar. Satanás, eu não vou lhe tomar. Só cheirei o vinho, né? Não, caramba. Não quer atrapalhar não, caramba. Cortou o teatro. É só um exemplo. É como se fosse assim: eu vou lutar contra o pecado. Pessoal, não quero criar uma doutrina, não quero criar uma teologia sobre a tua mente. Eu quero falar de coisas pequenas que entristecem o Espírito de Deus. E você, como cristão, sem o Espírito de Deus, serve para quê? Quem disse foi Cadu, viu? Foi eu não, viu? Depois vão dizer que é o pastor que está acusando o povo. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, não prestamos para nada. Se tirar o Espírito Santo de mim, o que vai me diferenciar daquele que está fazendo tudo que não presta? Nada. Porque eu estou fazendo o que não presta, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas aí eu estou entristecendo o Espírito de Deus. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sei que vocês vão ficar com raiva. Eu sei que vocês vão se irar. Mas aí tem um segredo. Não deixe que vire o dia, ou que escureça, sem você se resolver. Sem você pedir perdão. Sem você resolver a sua ira, a sua raiva. Ou seja, pedir perdão, liberar perdão. E a gente coloca essas coisas com coisas grandes. Rosângela conta testemunho que ela demorou 21 anos para perdoar o pai dela. E quando ela perdoou o pai dela, ela foi liberta. Só que, se ela não perdoar alguém que foi ali e pegou o pirulito dela, não vai ser a mesma falta de perdão
do pai dela que fez atrocidades? É o que Jesus disse? Rosângela. Rosângela, Rosângela. Eu sempre falo assim, Rosângela, Rosângela. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Perdoe o pastor. O bichinho. Fica aí. Depois todo mundo. O inocente. Pode dormir brigado, não. É. Só que aí você está falando disso aí, e agora eu entrei na sua mente. Você diz, não pode dormir brigado, porque você pensa logo assim, eu posso perder alguma coisa. Mas aí você não pode dormir brigado nem com seu vizinho, nem com seu pai, nem com ninguém. Sim ou não? A oração não é ouvida. É. Todo mundo se manda energética. Ou seja, dormir com raiva de alguém entristece o Espírito Santo. Vacilo, vacilo. Rosângela, ela tinha uma disciplina bem legal com Sofia. Sofia pequena, ela ensinou que Jesus ficava triste. Pode contar? Aí Rosângela chantageava a menina. Não, mas hoje ela não quer mais em B.O., em caô, não. Ó, Beth, né? Mesmo jeito. Ó, a janela do céu está se abrindo. Jesus está sentado lá na cadeirinha dele com raiva de você. Aí Sofia, não tá não. Deixa, mamãe, deixa, mamãe. Rosângela ficava chantageando a menina, dizendo que Jesus estava triste com ela. Posso te chantagear essa noite, sim ou não? Você cai nesse caô, o Espírito Santo está triste com você. Se você não perdoa antes de dormir, o Espírito Santo está triste com a sua pessoa. Nem deem lugar, diga ao diabo. A gente nem se fala mais no diabo. Virou um conto de fadas, inclusive dentro da igreja. Aí tem aqueles que dizem assim, ele está debaixo do meu pé. E está mesmo. Mas tu não anda? Tu não levanta o pé? Eu não quero cair no extremo de dizer para você ter medo do diabo, não. Mas também não quero dizer, não vai nessa conversinha de que você diz vai e ele vai, diz vem e ele vem, não. Ele está há 10 mil anos, como diz a música, derrubando o crente. E ele anda procurando para derrubar mais um. Diga assim, mas na minha vida não? Na minha casa não? Não dê lugar ao diabo. Então, se eu não vou dar lugar ao diabo, e Paulo está dizendo, não dê lugar ao diabo, então ele está dizendo que, mesmo eu tendo o Espírito Santo, eu posso dar lugar ao diabo. Sim ou não? Se na minha casa eu fizer algumas coisas, nós vamos chegar lá. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bem, para que tenha o que repartir com necessitado. Eu vou pular esse texto, porque eu não preciso dizer para ninguém. Você rouba? Sim ou não? Não. Sabe o que a gente dizia no mundo? Olha. Deus purinho, né, Jéssica? Eita. A mulher me deu 50 reais a mais. Você vê aí como é que Deus faz? Eita, Deus honrado. E o diabo, toma, me dê mais lugar, me dê mais lugar. Aí o diabo vai dizer assim, olha, em todo canto que ela for dar um troquinho a mais que ela acha bom. Não dê lugar ao diabo. Quando você vai atrás de um benefício, aí você mente, ou melhor, omite. Por exemplo, faz um exemplo que na tua casa mora 4 pessoas. Mas se você disser que só mora você e outra, aí você tem direito ao benefício. É. Aí o que é que você diz? Você não diz.
Ele não perguntou, né? Entra e não mentiu. Aí você recebeu o benefício. Só que o pior de tudo é que aquele benefício ia para outra pessoa. Você está roubando o governo. Sim ou não? Mas é R$600. Já é uma ajuda boa. Sim ou não? Mas eu vou dizimar os R$60. Glória a Deus, amém, aleluia. A caixinha está ali. Mas dizendo do que é seu. Porque se nós roubarmos algo, seja pequeno ou grande, pouco ou muito, nós vamos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Crente pode falar palavrão? Não. Sim ou não? Não. E antigamente, antes de conhecer a Bíblia, só conhecia a igreja, não conhecia a Bíblia, eu pensava que palavrão alguns podiam. Porque tem uns que são até bonitinhos, pequenininhos. E a Bíblia não diz, não fale palavrão. Aí quando eu fui entender, a Bíblia diz que não é para falar. Só que além de não falar palavrão, você não fala palavras sujas. E como se eu estou pregando, eu tenho que contar exemplo meu. Sim ou não? Aqui acolá vem uma piada que eu aprendi. Não denigre, não machuca, mas é suja, pastor. Posso contar? Depois da live. Aí vou entristecer o Espírito Santo. Não, também não posso contar aqui não. Eu não posso contar em canto nenhum, porque eu vou entristecer o Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Algumas vezes eu estava para falar algo e eu senti o Espírito Santo me forçando a não falar. Aí eu pulava o sinal vermelho e falava. Depois eu ficava mal. Você já ficou mal por algo que você falou e você sabia que não era para ter falado? Sim ou não? Diga assim, eu não posso, de forma nenhuma, entristecer o Espírito Santo. Mas unicamente a tua palavra seja boa para edificação. Ei, a minha boca, a sua boca foram feitas para edificar. A tua boca foi feita para profetizar, para declarar, para liberar palavras. E eu falo esse exemplo direto. Imagina aí, se você está pedindo o dom de profecias, aí Deus te entrega o dom de profecia. Aí no outro dia tu vai acordar e vai dizer assim, eu não presto para nada. Tu liberou uma profecia, tu não vai prestar para nada. Aí Satanás vai dizer, ele está concorrendo com a gente, ó. Está lutando no mesmo time, é concorrente. Porque na nossa boca, nós podemos, com a nossa boca, nós podemos entristecer o Espírito Santo. No verso 31 diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer, diga, amargura. Amargura é um ressentimento. É uma ferida que não foi curada. E nós não temos como não nos ferir, não nos ofender. Porque se eu chego para o pastor Januário e eu digo algo que vai ofender ele, ele vai se ofender. Agora não pode o pastor Januário deixar que essa ofensa se torne uma amargura, que vai criando raízes dentro de si. Aí, eu estou dizendo isso, aí no outro dia o pastor Januário chega para mim e diz, olha, tu me citou lá na palavra, aí eu vou dizer, o pastor Januário ficou com raiva de uma besteira dessa. Aí olha o tamanho da besteira, aí virou uma amargura dentro de mim. Eu já conheci casais que por coisas pequenas congelaram o coração. E depois que você congela o coração a respeito de alguém, quando você tem uma pré-definição, um preconceito a respeito de alguém,
até você tirar esse preconceito, demora. E às vezes nem tira. E a amargura, ela entristece o Espírito Santo. Diga assim, ainda bem que eu resolvo rápido e não guardo amargura. Indignação. Quem aqui já ficou indignado com alguma coisa? Justiça própria, né? Rapaz, eu fiquei indignado. E não é pecado. Mas vai entristecer o Espírito Santo. Porque a indignação é a prova de que você não confia em Deus. Que você quer ter o controle das coisas. Você ficou indignado com aquilo. Quando na verdade o Espírito Santo é quem vai resolver as coisas por nós. Eu não tenho isso, graças a Deus. Eu acho que é o único dos outros que eu não tenho a indignação. Mas eu conheço pessoas que são tão indignadas. E o pior é que elas estão tão certas. E tão certas mesmo, porque, por exemplo, alguém foi injustiçado. Aí a pessoa fica tão indignada com aquela injustiça, mas a Bíblia diz que magoa o Espírito Santo. Que entristece o Espírito Santo. Ira, gritaria. Isso foi difícil para mim entender. Quando o Senhor começou a me ensinar que a gritaria, ela magoa o Espírito Santo, e eu fui aprender isso na prática, na peia, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre todas as vezes em que eu magoava o Espírito Santo. Aí tem como eu querer Kaique perto de mim toda hora, alegre e satisfeito, mas todo dia eu magoo o Kaique. Ele vai querer estar perto de mim? Sim ou não? Porque ele está tão magoado comigo. Você gosta de estar perto de alguém que te magoa? Aquelas pessoas tóxicas, você gosta? Pessoa que onde te vê, te fere, te ofende, te critica. Você gosta dessa pessoa? Imagina o Espírito Santo todos os dias sendo ofendido por mim e por você. Se entristecendo, na verdade. A palavra diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Uma vez, eu conversando com Deus sobre isso, e Ele me levou a quando eu ainda era bem jovem, adolescente, e eu tinha um costume feio, que era de quebrar as coisas, quando eu estava com raiva. Dava um de Hulk. Quem? E teve um dia que teve uma confusão. E eu perdi a cabeça, sério, quebrei algumas coisas. E o Senhor me levou até esse dia. E era uma atmosfera tão das trevas. Era um negócio tão pesado, tão denso. E lá no cantinho da sala daquela casa, tinha um ser incuído, como se estivesse com medo. E Deus ministrou no meu coração. Ali era o meu espírito, magoado com as suas atitudes. As nossas gritarias e as nossas iras têm magoado o Espírito Santo. E é muito bom a gente chegar aqui. Vem, Espírito, vem, Espírito. E ele, não, eu não vou não. Estou brincando, pessoal. Mas nós precisamos ter uma consciência de arrependimento. O que é consciência de arrependimento? É saber que nós erramos. É saber que nós entristecemos o Espírito Santo. Mas que nós precisamos nos arrepender. Sabe que Deus me encheu meu coração? Ele está aí. Só que ele se entristece. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito de Deus. Eu estou dizendo que você pode estar entristecendo ele. Alguns anos atrás alguém chegou para mim e disse, mas como é que pode fulano
fulano faz tudo que não presta e Deus está usando ele com poder e tu quer fazer tudo certo e não sai do canto. Sabe o que é que às vezes a gente não entende? Que existem duas coisas, unção e dom. A unção, ela permanece com a presença do Espírito Santo. E o dom é algo que nós usamos, que foi nos dado. E agora eu vou abrir um parafuso na tua cabeça. Tem dom que está sendo usado dentro das igrejas, mas que não é o Espírito Santo. Mas não foi liberado por Jesus. Mas não foi Deus que deu. Porque a cura, os milagres, ela está na dimensão do Espírito. Diga na outra dimensão. E quem consegue acessar essa dimensão vai trazer o milagre e a cura para o natural. E se não existisse isso, Jesus não ia dizer: aparta-te de mim. Ah, mas eu profetizei, eu curei no teu nome. Aí Jesus disse: mas você não anda comigo. Você usou um poder. E esse poder é para a terra. Porque no céu não vai ter poder de cura não, porque lá não vai ter doença. No céu não vai ter poder de milagre. Sabe por quê? Porque ninguém vai usar milagre lá. O poder é para a terra. E tem satanistas, feiticeiros e outras religiões que atraem esse poder. Aqui em Juazeiro tinha um camarada que fazia fila. E tinha gente que ia ser curado lá. Assim como tem gente fazendo fila dentro da igreja. E não está sendo curado. Não estou brincando. Mas existe dom e existe unção. Então nós podemos até estar fluindo em algo, mas magoando o Espírito Santo. Você está compreendendo? Amém? Amém. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora vamos para ser cheio. Amém? Efésios capítulo 5, verso 15. Você vai para o capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Eu quero correr porque já está dando a hora, mas essa questão de aproveitar bem o tempo, só se nós estamos aproveitando o nosso tempo para com Deus. Quem é que tem 24 horas no dia? Se nós dividirmos as 24 horas em 3, vai ser 3 de 8. 8, 16, 24. 8 horas dormindo. Geralmente 8 horas trabalhando. Sobra quantas horas? 8. Ah, mas nessas 8 horas eu não consigo buscar Deus. A culpa é minha ou é sua? Quem administra o seu tempo? Não, quem administra o seu tempo é você. Somos nós que administramos o nosso tempo. Então, se no nosso tempo, nas 8 horas que nos faltam, mas eu trabalho 10 horas por dia, então sobra 6 horas. Vamos dizer que você vai arrumar uma coisa, arrumar outra, tal. Se não faltar 30 minutos do seu tempo para você buscar Deus, a culpa não é de Deus. Nós temos que aproveitar o nosso tempo. O apóstolo Paulo diz assim: quer se encher do Espírito Santo? Então fracione o seu horário. Então prepare um tempo para ter comunhão com Deus. Acho que era com calma que estava conversando esses dias. Se alguém passar 10 horas hoje buscando a Deus durante uma semana, essa pessoa vai ser cheia de Deus, sim ou não? Vai ou não? Vai. Só que ela vai ser mais do que alguém que está buscando 1 hora por dia há 10 anos? Não. Porque o que vale é a constância. A intensidade e a constância. A intenção do coração. Então nós precisamos administrar o nosso tempo. Administrar o nosso horário para ser cheio do Espírito Santo. Isso é claro, atributos de quem quer uma vida cheia do Espírito. Por esta razão, não sejam insensatos,
Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E se tem uma coisa que todos os dias eu pergunto, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Onde o Senhor queria que eu estivesse hoje? O que é que o Senhor queria que eu estivesse fazendo hoje? E às vezes eu me pego fazendo algo que não era a vontade de Deus. Não que seja pecado, mas às vezes eu estou envolvido em algo que não era a vontade de Deus para a minha vida. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Ei, nós precisamos nos deixar ser cheios do Espírito. Aleluia. Nós vamos daqui a 2 minutos orar nos arrependendo daquilo que entristece o Espírito Santo. Mas nós precisamos nos deixar ser cheios do Espírito. É como se fosse algo, é claro que não é forçado, mas é como se ele precisasse forçar a nossa carne, subjugar a nossa carne, submeter a nossa carne a estar num culto como esse, numa quinta-feira, cansado, meio de mês, com fome. Mas é assim, eu estou sujeitando a minha carne, porque eu quero ser cheio do Espírito. Aleluia. Falando entre vocês com salmos, diga salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a importância de adorar. Aqui dá para botar tudo num pacote só. Salmo, hino, tudo é música, canto espiritual. Só que Paulo ele vai trazer algumas, ele vai dividindo, como se fosse assim, olha, não é só chegar aqui, levantar a mão e cantar. Não é só fechar o olho e dizer, não, eu estou cantando em pensamento. Não, é você ser intencional, olha, com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Esses cânticos espirituais, as pessoas associam muito a você trazer um cântico que está dentro de você. Por exemplo, às vezes eu começo a inventar uma música. Eu estou cantando aqui. Então minha alma canta a ti, Senhor. E eu canto a ti também, Senhor, porque eu te amo, meu Deus. Eu estou trazendo um cântico espiritual de dentro de mim para Deus. E não é a minha afinação, não é o meu timbre, não é a melodia, mas é a intensidade do meu coração. Você está compreendendo isso? Sim. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, é louvando, é com o coração, Senhor, dando sempre graças, agradecendo a Deus. E eu queria ter mais 1 hora para a gente ministrar sobre como ser cheio, mas vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria convidar Arthurzinho. Está louvando. Pois chega a louvar. Eu ia fazer uma pergunta. Quem sabe, talvez você tenha alguma coisa para se arrepender, mas não vou fazer isso não. Você tem algo para se arrepender. Eu tenho algo para se arrepender. Às vezes não é um pecado, mas é algo que nós fizemos que entristece o Espírito de Deus. E um cristão ele não pode viver sem o Espírito Santo. Ele não pode viver sem as experiências do Espírito Santo. Ei, para os primeiros cristãos, para a igreja primitiva, ser cristão era sinônimo de andar no fluir do Espírito. A Bíblia diz que Tomé era um homem incrédulo. Só que aí Tomé foi cheio do Espírito Santo. E ele foi pregar, sabe aonde? Na Índia. E a Índia é a mãe do paganismo, onde milhares de religiões todos os dias nascem. Onde as pessoas acreditam em tudo, menos em Jesus. Aí Tomé, o incrédulo, cheio do Espírito Santo, vai para aquele lugar pregar. Deixa o Espírito Santo invadir a tua vida. Que não seja pela minha força, mas pela força do Espírito de Deus. Pai, nós nos arrependemos, Pai, nessa noite.
Pai, por tudo que tem entristecido a tua pessoa, Senhor. Paizão querido, Espírito Santo, me perdoa por toda gritaria, por toda ira, por toda contenda, por toda mentira. Me perdoa, Espírito Santo, por não discernir, não ouvir, não entender as tuas direções. Mas eu quero me deixar ser cheio, Espírito Santo, de Ti. Eu quero me deixar, Espírito Santo, fluir em Ti. E nessa noite, Espírito Santo, eu te apresento essa igreja. Eu te apresento cada coração que chegou nesse lugar. Santo Espírito, o Senhor conhece cada mente. O Senhor sabe como cada pessoa chegou nesse ambiente. O Senhor sabe como tem sido a semana. Ah, Pai, se nós entendêssemos o tamanho do poder que opera em nós, o tamanho da dimensão, da grandeza, da glória, da graça que habita em nós, vem sobre esse lugar, Espírito. Você tem poucos minutos para se encher de Deus. Louve a Ele. Libere poesias para o Senhor. Abre a tua mente e adora o Senhor com cantos espirituais, com salmos, com hinos. Renda graças, começa a agradecer. Agradeça até pelo que está faltando. Agradeça porque se você chegou até aqui hoje, é porque a mão poderosa do Senhor esteve sobre ti. Seja cheio do Espírito nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja tomado pela dimensão do Espírito. Eu profetizo em nome de Jesus. A tua mente nunca mais será a mesma. Está havendo expansão hoje dentro de ti. Uma fome de Deus invadindo a tua história. Independente de como tiver a situação financeira, independente de como tiver a tua casa, a unção do Espírito, a presença do Espírito irá invadir a tua vida de uma tamanha forma até que os problemas não te definam, mas que uma ousadia do Espírito Santo vem, Espírito do Deus vivo. Flui, Espírito do Deus vivo. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Precisamos ser cheios de Deus. Precisamos nos encher do Espírito de Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor da luz, temos algum testemunho que Deus fez, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer? Kleber? Chega. Tem mais algum?
Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Senhor.